Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos dos jogos de hoje, do dia 14 de 2 de 2022. No vídeo de hoje a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente, né? Geralmente a gente traz um filtro aqui para vocês com as melhores opções. Eu já tinha em mente, né, assim, o que eu ia trazer para vocês de mais interessante, porém o mercado ele tá fechado. Vários mercados, várias estatísticas de jogador e coisas do tipo não estão disponíveis. Então, no vídeo de hoje eu decidi trazer os palpites dos mercados que estavam abertos e algumas coisas que eu acho que possam fazer sentido para vocês, beleza? Então já vai deixando o like aí para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, meta de 200 likes, como sempre, é só clicar no botão de joinha, tenho certeza que a gente vai bater e vocês vão ajudar muito a gente. Comenta como foi o dia de ontem de vocês, se vocês planejam algo para hoje, e ontem, infelizmente, né, a gente não foi muito bem aqui no YouTube com as nossas tips, muitos jogos fugiram do padrão, mas ontem, felizmente, lá no grupo VIP a gente conseguiu fazer uma filtragem interessante das melhores entradas possíveis, indicamos ali a vitória do Boston Celtics, um over em pontos do Anthony Davis, um over nos rebotes ali do Giannis Antetokounmpo, que também bateu por um só, e infelizmente aqui no YouTube a gente ficou em 31 pontos do Joel Embiid. É muito triste quando acaba não batendo, porque o jogador jogou menos tempo do que deveria, porque o jogo foi mais fácil do que se imaginava, senão certamente teria batido. A leitura da partida foi perfeita. E aí você pode dizer, Léo, mas você também poderia incluir, né, o fato de, será que esse jogo vai ser resolvido rápido? E bom, eu sempre penso nisso. Mas o Sacramento Kings jogou muito abaixo do que deveria, mesmo com o De'Aaron Fox na escalação, assim como o Phoenix Suns também decepcionou bastante. Mas essas coisas acontecem, vamos fazer de tudo para trazer as melhores opções para vocês aqui no YouTube e também no grupo VIP, como a gente fez ontem com o AD e com o Giannis Antetokounmpo. Então, para participar, só chamar no WhatsApp, o menor preço do mercado. Mais do que isso, a gente também traz notícia de escalação, como isso pode impactar no resultado da partida. E mais do que isso, a gente também está sempre trazendo para vocês um conteúdo especial. Cada mês a gente traz algo diferenciado. No primeiro foi a nossa revistinha ali, né, com guia sobre as equipes da NBA. E no mês anterior a gente trouxe ali uma cartilha de onde explorar contra e a favor de cada uma das equipes. O menor preço do mercado está ainda mais barato, aproveitem essa promoção. E o próximo que a gente vai passar são sites interessantes, né? Uma listinha de um PDF com uma lista dos sites mais interessantes para você utilizar para estudar as suas apostas, né, e tomar as melhores decisões. Mas chega de enrolação, bora aqui para os nossos palpites de hoje, começando com Charlotte Hornets e Detroit Pistons. Mais um jogo aqui que a gente tem dúvidas na escalação. O LaMelo Ball estava como ausente e dessa vez ele teve um upgrade ali para pelo menos como dúvida. A gente não sabe se ele vai jogar e é um jogador que impactaria diretamente no resultado dessa partida. Então eu faria a entrada e ficaria de olho ali no cash out caso ele esteja em quadra. Notícia de escalação a gente também passa no VIP. Bom, vamos tentar fazer a nossa análise em cima desse mais 7.5 no pré-jogo, porque aí a gente já faz a tip e como eu disse para vocês, se ele jogar e ali no ao vivo não der muito certo, a gente acaba saindo, beleza? Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, uma coisa que eu costumo dizer em jogos de duas equipes horrorosas é briga de bêbado e pode acontecer qualquer coisa nesse tipo de ocasião, né? Dois times muito ruins e a gente sempre prioriza ficar ali no handicap positivo a favor da equipe ali que nos oferece as melhores odds. Nos últimos 10 jogos o desempenho das equipes foi igual, 3 vitórias e 7 derrotas para cada lado, mas na qualidade de jogo e execução de muitos dos fundamentos Detroit foi superior. Charlotte teve mais jogos em casa nesse recorte e mesmo assim eles não foram melhor do que seus rivais de hoje. Nas 3 vitórias que tiveram, eles não cobriram esse handicap nenhuma vez, então são 10 jogos consecutivos sem cobrir esse handicap de mais 7.5. Em 21 jogos na temporada, os Hornets só cobriram esse handicap uma vez, já os Pistons cobriram esse handicap 6 vezes nos últimos 6 jogos que fizeram. Nesse recorte dos últimos 10 jogos, Detroit foi top 10 em bolas de 3 por jogo e top 10 em eficiência nas bolas triplas, enquanto Charlotte foi top 10 piores em eficiência das bolas de 3 e top 1 pior em número de bolas de 3 convertidas por jogo. Charlotte também foi inferior aos Pistons em pontos por partida, e muito mais do que isso. Detroit foi o 14º melhor rebote em aproveitamento, enquanto que o Charlotte foi o 25º. Detroit foi o 20º melhor ataque, os Hornets o 27º. Detroit foi a 20ª defesa e o Charlotte foi a 24ª, então todos os principais números Detroit foi superior e acredito que eles consigam pelo menos perder de pouco hoje. Como eu disse para vocês, o LaMelo Ball pode ser que volte hoje, ele será muito impactante não só na qualidade de jogo do Charlotte Hornets, mas também na forma como essa equipe joga. Como a gente pode ver, o desempenho do Charlotte Hornets com o LaMelo Ball nessa temporada são 3 jogos, 2 vitórias e apenas uma vitória sobre o fraco Orlando Magic, mas ainda assim a forma dessa equipe jogar mudou completamente. Eles ficaram muito mais rápidos, criativos, piores defensivamente e seus jogos ficaram mais pontuados do que o normal, o que pode ser um padrão indesejado para a partida de hoje, já que o Detroit Pistons não é um time que costuma pontuar
tão bem, então ele pode ser um perigo aqui sim, mas eu ainda acredito que mais 7.5 tenha muito valor, mesmo se ele estiver em quadra, até porque eles perderam por uma diferença bem relevante para o Miami e para o Indiana Pacers, mesmo jogando em casa, beleza? Então, como eu disse para vocês, o Detroit foi superior em muitos números nesses 10 jogos mais recentes, ataque, defesa, rebote, bolas de 3 e em resultados também. O Charlotte Hornets não consegue vencer seus adversários por 7 pontos de diferença ou mais, e acredito que o Detroit Pistons esteja bem colocado para pelo menos ficar próximo do placar até o final. A próxima partida que a gente vai analisar aqui para vocês é o jogo entre Oklahoma City Thunders e Miami Heat. E para essa partida, o jogador que a gente vai indicar para vocês é Bam Adebayo. Como vocês podem ver aqui, ele tem nos últimos 10 jogos uma média de duplo-duplo por partida. Então nosso palpite para esse jogo entre Oklahoma City Thunders e Miami Heat vai ser um duplo-duplo do Bam Adebayo. Sim, a gente provavelmente vai trazer alguns palpites em resultados, em pontuação para essa partida, ou até estatística de individual de outro jogador, mas a gente sempre tenta trazer pelo menos uma aqui para vocês no Free, que é no nosso YouTube. Mas por que a gente acredita que ele vai fazer esse duplo-duplo? Bom, se vocês quiserem investir aqui nos rebotes dele acima de 10.5, também vale a pena, porque o duplo-duplo tá pagando um pouco menos, mas é que eu preferi meio que reduzir para 10 essa meta aí de rebotes dele para que a gente consiga ter o nosso green. Então, a gente acredita que ele faça pelo menos 10 pontos e pelo menos 10 rebotes para essa partida de hoje, com base na seguinte argumentação, né? Por que a gente acredita que isso possa acontecer? Bom, o Bam Adebayo recentemente vem sendo bem agressivo e, como eu mostrei para vocês, ele vem pontuando bem e com a média de duplo-duplo nos últimos 10 jogos. Ele teve 3 duplos-duplos nos últimos 4 jogos e ficou apenas um rebote contra o San Antonio Spurs de ter 4 duplos-duplos consecutivos. Hoje ele encara apenas o time que mais cede rebotes por jogo em toda a NBA, então acredito que ele consiga ao menos 10 rebotes hoje com certa facilidade. Fazer 10 pontos para ele também me parece algo bem factível, já que ele vem sendo uma das principais peças ofensivas da equipe e tem uma taxa de usabilidade bem alta nessa temporada nos ataques do Miami. Já que o OKC é o quarto time que mais sofre pontos no paint em casa em toda a liga, isso significa que o Bam Adebayo pode ter facilidade de pontuar no setor onde ele é mais produtivo. O OKC é o quinto time que mais pontua no paint e Miami é o time que menos sofre pontos nesse setor. Com isso, eles podem forçar erros do OKC para que mais rebotes sobrem para hoje. Mais do que isso, rebotes curtos, porque o Shai Gilgeous-Alexander adora fazer aquele pequeno step back ali, né, na zona pintada da quadra, e erros nesse setor geralmente facilitam rebotes de pivôs. Nos últimos 10 jogos, Adebayo tem média de duplo-duplo, como eu disse para vocês, e na semana passada ele teve jogos de 15 e jogos de 17 rebotes, então ele está bem posicionado aqui para conseguir uma boa quantidade de rebotes, conseguir alguns pontos, porque o seu adversário tem uma eficiência defensiva ali, não é das melhores, né, um pouquinho abaixo daquilo que se espera, mas ainda assim é um time de meio de tabela e que sofre muito em um setor onde o Miami Heat é muito produzido, né? Apenas a 18ª melhor eficiência defensiva da NBA, mas como eu disse, o Miami Heat produz muito bem no setor onde o Oklahoma pior defende também, beleza? Então, duplo-duplo do Bam Adebayo é o nosso palpite para essa partida, partindo aqui para Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers, lembrando que esses jogos que a gente pulou, a gente vai dar um pitaco, alguma opinião para vocês, ou até uma tip mais embasada e aprofundada lá no nosso grupo VIP, então participem aqui, a gente decidiu trazer 4 palpites para vocês, e o próximo será Dallas e Cleveland Cavaliers, chamem lá no WhatsApp, vocês vão recuperar esse dinheiro rapidinho, mais do que isso, vão adquirir muito conhecimento lá com a gente. Bom, Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers, vamos dar uma olhada nas escalações aqui. A gente tem de jogadores mais importantes de fora aqui apenas a possível saída do Maxi Kleber, que também não é um grande jogador, mas é um bom complemento ali para o jogo do Luka Doncic. E do lado do Cleveland Cavaliers, apenas o Ricky Rubio e o Dean Wade, que já estão de fora há muito tempo, e sinceramente o Dean Wade não faz tanta falta assim. Bom, para esse jogo a gente vai investir em um abaixo de. Sim, a gente vai trabalhar com abaixo de pontuações totais no jogo entre Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers. Eu sei que as linhas estão baixas, tá? E que a gente vive uma das temporadas mais bem pontuadas da história da NBA, mas eu acredito que a gente tenha muitos motivos para trabalhar com esse abaixo de. Então a gente vai de abaixo de 222,5 pontos para essa partida, ou seja, esses times somados não podem passar de 222 pontos totais no placar final.
Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, começando com o pace dessas equipes. O pace é um elemento muito importante para a gente trabalhar com pontos, que é o ritmo em que essas equipes jogam, quanto que eles gastam o relógio até finalizar suas jogadas. E bom, Cleveland e Dallas são os dois times mais lentos da liga. Como eu disse, aqui nós temos os dois times que mais gastam o relógio, o que significa que se eles quiserem ultrapassar essas linhas, eles terão de ser perfeitos em cada arremesso. Coisa que pode ser difícil de acontecer porque as duas defesas são boas. Cleveland é a segunda melhor eficiência defensiva, da NBA. Dallas, jogando dentro de casa, também está entre as 10 melhores. Ofensivamente, o Cleveland é apenas o 16º melhor jogando como visitante. E Dallas, como mandante, está fora do top 10 de eficiências ofensivas. Dallas é um dos 10 piores rebotes ofensivos em aproveitamento e o Cleveland é o 5º melhor rebote defensivo. Então, dificilmente teremos pontos de segunda chance para pelo menos um desses times. Então, errou, certamente eles serão agredidos e não terão chances de pontuar e corrigir seus arremessos errados. Cleveland é um dos 10 times com menos pontos por jogo na NBA e fora de casa são o 5º time que menos pontua como visitante em toda a liga. Dallas também é um dos 10 piores jogando dentro de casa, o que são boas notícias para a nossa entrada, já que a gente está falando de duas equipes que na situação em que se encontram estão entre os times com menos pontos por jogo. Dallas é o time com mais pontos de mano a mano na liga, é assim que eles mais gostam de pontuar com Luka Doncic. Mas o Cleveland é o 6º time que menos sofre pontos dessa forma e o com melhor aproveitamento na defesa desse tipo de arremesso. Já a especialidade dos Cavs é pontuar no pick and roll com o LeVert, com o Donovan Mitchell e Darius Garland. São os líderes da NBA nesse tipo de arremesso e Dallas é um dos 10 times que menos sofrem pontos assim e um dos 10 que menos sofrem tentativas. Então eles são bons em evitar que o Cleveland Cavaliers crie arremessos dessa forma que eles mais gostam de executar. Então a gente tem aqui dois times lentos, com uma boa defesa, com ataque ali fora do top 10, ataques que deixam a desejar, que por mais que volta e meia sejam eficientes, eles pontuam em baixa quantidade porque eles têm poucos arremessos por jogo. Mais do que isso, duas boas defesas de perímetro. O Cleveland Cavaliers também tem uma boa defesa de aro com Jarrett Allen e com Evan Mobley, e mais do que isso, a forma como esses times melhor atacam, né, no caso o mano a mano do Dallas e o pick and roll ali do ball handler do Cleveland Cavaliers, são tipos de ataques em que seus adversários conseguem defender bem. Então acredito que um vai poder minar o jogo do outro e consequentemente a gente vai ter um jogo de poucos pontos. Mas se você gosta de trabalhar com linhas de pontos altas, então eu vou deixar aqui a minha indicação para vocês de Denver e Washington Wizards, mas antes vou convidar vocês para ir nos comentários, concordar ou discordar das nossas entradas. Se você tem alguma informação que complemente essas tips que a gente indica para vocês, elas serão bem-vindas, deixem aí nos comentários. Se vocês discordam, tragam argumentos também, porque certamente quem está chegando aqui no canal vai dar uma olhada, vai discordar, concordar, mas pelo menos eles vão ter novas informações e estatísticas para tirar melhor a opinião final deles, beleza? Então para esse jogo entre Denver Nuggets e Washington Wizards, a gente vai trabalhar com acima de, não sem antes olhar aqui as escalações e deixando um aviso para vocês. Porzingis, Monte Morris, Bradley Beal são dúvida hoje e são jogadores importantes para essa nossa entrada de over, porque a gente precisa que as duas equipes pontuem bem para se sair bem nessa tip. Então, bom, a gente vai indicar aqui para vocês um acima de totais para essa partida. Então, para o jogo entre Washington Wizards e Denver Nuggets, partida que acontece em Denver, a gente vai indicar aqui para vocês um acima de 216,5 pontos totais. Acima de 216,5 pontos totais é o nosso palpite para essa partida, principalmente focado no fato de que as duas defesas não são das melhores. Estamos falando de duas das piores defesas da NBA e com isso a gente pode ter margem para poder pontuar bem. Bom, como eu disse, temos duas das piores defesas da liga e um dos melhores ataques da NBA para podermos produzir pontos nessa noite. Apesar dos Wizards não estarem no topo da liga em capacidade de pontuar, eles têm Porzingis, Bradley Beal e Kyle Kuzma, que é um trio que pode ser muito produtivo contra defesas abaixo da média. Denver é a terceira pior defesa em eficiência de toda a NBA e a segunda pior do mês de dezembro por 100 posses de bola. Washington, nesse mesmo mês, é a quarta pior defesa de toda a liga e na temporada em geral eles estão entre as 10 piores eficiências defensivas de toda a NBA. No lado ofensivo, Denver é o quarto melhor ataque da NBA em dezembro e o segundo melhor na temporada em geral em eficiência, como vocês podem ver aqui. Washington, como eu disse para vocês, no lado ofensivo não impressiona, mas eles ao menos não estão entre as 10 piores ofensivas da NBA e mais do que isso tem jogadores capazes de produzir contra uma defesa ruim como a do Denver. Denver é o líder da NBA em eficiência nas bolas de 3, além de também serem um dos 10 times que mais sofrem pontos no paint, enquanto que o Washington é o quinto time que melhor pontua nesse setor jogando fora de casa em toda a NBA.
Nos últimos 3 jogos, Washington e Denver estiveram entre as 6 equipes que mais sofreram bolas de 3 por jogo em toda a liga. Então eles estão com problemas ali no perímetro e também na zona pintada. 6 dos últimos 6 jogos entre eles mais recentes ultrapassaram essas linhas e também em 8 dos últimos 9 jogos do Washington ultrapassaram essas linhas também. Em 7 dos últimos 7 jogos do Denver também tivemos essas linhas superadas e mais do que isso, né? Tivemos ali pelo menos 220 pontos em todas essas partidas. Então a gente tem um bom cenário para essa tip hoje, mas precisamos saber quem de fato vai jogar. Beal, Porzingis e Morris são dúvidas, como eu disse para vocês, 3 ótimos pontuadores e como eu disse, a gente precisa de 2 times produtivos ofensivamente. Denver é um dos melhores da NBA e vai enfrentar uma péssima defesa, então eu não estou tão preocupado com isso. Já o Washington Wizards não é tão bom ofensivamente, mas vai enfrentar uma defesa ruim, que vem sofrendo no paint e vem sofrendo também no perímetro, mas eles precisam de estar com seus principais scorers à disposição para que essa tip faça algum sentido, beleza? Então, bom, pessoal, a gente vai fazer aqui o nosso resumo com as entradas de hoje, mas desde já, como a gente não conseguiu fazer uma filtragem aqui para vocês, eu vou indicar que vocês apenas escolham aquela preferida de vocês e façam apenas uma entrada. A gente tem muito mais coisas interessantes para esse dia 14 do 12 para poder estar trabalhando, jogos que a gente ainda pulou, mas que o mercado ainda não definiu as linhas de jogadores, das equipes e algumas linhas de pontos em relação a handicap também. A gente vai passar no grupo VIP para vocês, além de notícia de escalação para vocês ficarem antenados e saberem quais as mudanças de resultados podem ocorrer nas partidas por conta dessas ausências ou confirmações. Então, a gente indicou para vocês um duplo-duplo do Bam Adebayo no jogo entre o OKC e Miami Heat. A gente indicou handicap de mais 7.5 no jogo do Detroit contra o Charlotte Hornets, que a gente disse que é muito mais o que melhor tem para fazer nessa partida do que de fato uma grande entrada nesse dia. A gente indicou um acima em pontos ali do Denver Nuggets e Washington Wizards, que eu acredito que seja jogável em até acima de 219.5 pontos, e um under no jogo entre Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers abaixo de 220, 221 ou até 22.5 pontos no jogo entre Dallas e Cleveland. Se você quiser se arriscar mais, acho que temos como limite ali um abaixo de 220.5 pontos, não muito mais abaixo disso. Fechado, desde já quero agradecer a audiência de vocês, que está sempre aqui no canal, e você que é novo também, já deixo o convite para vocês se inscreverem e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. Muito obrigado pela sua audiência aí, falou!